O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus andava percorrendo a Galileia, evitava andar pela Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Entretanto, aproximava-se a festa judaica das tendas. Quando seus irmãos já tinham sabido, então também ele subiu para a festa, não publicamente, mas sim como quem às escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então: não é este a quem procuram matar? Eis que fala em público e nada lhe dizem. Será que, na verdade, as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas este nós sabemos de onde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde ele é. Em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. E a esse não o conheceis, mas eu o conheço, porque venho da parte dele, e ele foi quem me enviou. Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido Padre Robson, querido diácono, queridos irmãos e irmãs, sempre uma honra estar participando desta novena de preparação para a festa de São José, né? E uma honra maior ainda a gente sentar e ocupar o púlpito, muitas vezes ocupado pelo cônego Maurício, né, que nos deixou já há alguns anos, mas que tanto bem fez a esta comunidade, a esta igreja, né? Estava ali ouvindo as leituras, o Salmo, pensando muito no testemunho de vida do cônego Maurício, principalmente naquele jeito silencioso de anunciar o Evangelho, né? Com muita discrição, com muita fidelidade, mas também com muita determinação, com muita firmeza, né? Quanto bem fez cônego Maurício, paróquia São José e a Arquidiocese de Vitória. Então é uma responsabilidade muito grande dos párocos desta paróquia, né, Padre Robson? E de todos que ocupam aqui o presbitério, que se sentam na cadeira para presidir a Eucaristia e também a mesa da palavra, né? Mas nós estamos aqui nos preparando para dois grandes momentos. O primeiro e o mais importante, que é a celebração maior, celebração principal da nossa fé, que é a celebração da Páscoa, que já se aproxima de nós, né? Mais 2 semanas, e nós estaremos celebrando a paixão do Senhor. Então, um momento muito importante para nós, né? Tão importante que durante 40 dias nós submergimos nesse tempo sagrado de preparação, que é o tempo da Quaresma, quando nós devemos nos aproximar ainda mais do amor de Deus, da misericórdia de Deus, nos desnudando diante dele, né? Para sermos inundados pelo seu amor,
para sermos inundados pela sua misericórdia, pela sua compaixão, né? Tão lindo a gente ouvir e cantar o refrão do Salmo desta noite, né? Que Deus está próximo do coração atribulado, do coração angustiado, porque Ele habita no nosso coração. Ele habita em cada coração humano, em cada coração vivo que pulsa na terra. Então a Quaresma nos prepara para a celebração da Páscoa do Senhor, para que a gente compreenda o mistério do amor de Deus por nós, né? Que vai se revelar totalmente na cruz, quando Cristo nos reconcilia com o Pai, estabelecendo aquela unidade primordial que fora maculada, que fora interrompida pela ação do pecado lá no início da criação. Então a gente deve viver com muita intensidade, com muito despojamento, com muita humildade, o tempo da Quaresma, né? Nos recordando aquilo que Jesus nos ensina no Evangelho do João, quando ele, após a ressurreição, se manifesta aos apóstolos e pede que eles lhes toquem a sua mão e o seu lado, né? Como que dizendo para os apóstolos: se vocês querem compreender e mergulhar no mistério da ressurreição, antes vocês precisam tocar o mistério da cruz, o mistério da paixão. Vocês precisam tocar as chagas que flagelam, que machucam o corpo humano. Vocês precisam tocar as chagas dos irmãos que padecem o suplício do dia a dia, né? Por isso que no Evangelho de hoje, antes de dar início à sua paixão, né? A caminhada para a sua paixão, João ressalta que Jesus andava pela Galileia. Galileia era a terra dos impuros, era a terra dos pecadores, era a terra dos infiéis, e era a terra dos pagãos, daquelas pessoas que eram não só excluídas do convívio social dos que habitavam em Jerusalém, mas que também por eles eram discriminados e eram constantemente criminalizados. Muito semelhante às Galileias ao nosso entorno, né? Quer seja na paróquia de Santa Teresa de Calcutá, com os bairros que formam o território do bem, também aqui os bairros no entorno da comunidade matriz São José, né, como Morro do Macaco, Mangue Seco, né, e outras regiões aqui que compõem, né, a grande Maruípe, Galileia dos pagãos, que todos os dias a gente acompanha nos meios de comunicação, né, sendo discriminados e marginalizados, né? Os moradores dessas regiões, elas estão sempre sob suspeita dos que lá não habitam. Estão sempre sob suspeita daqueles que habitam e que moram nos lugares de decisão de poder, como os moradores de Jerusalém. Então João inicia dizendo que Jesus caminhava na Galileia dos pagãos, porque evitava ir à Judeia, onde os judeus queriam prendê-lo e matá-lo. E por que que Jesus andava na Galileia dos pagãos? Porque lá, no meio deles, ele se sentia seguro, porque ele se sentia como um deles. E é esse Cristo a quem nós servimos e seguimos, aquele que andava pela Galileia.
E se nós queremos ter um encontro verdadeiro, autêntico, sincero com Ele, é nas Galileias de hoje que nós devemos também caminhar, suar os nossos pés. E no centro do Evangelho de João, hoje João diz assim, né? Que ele ensinava no templo e muitos olhavam para ele com suspeita, porque sabiam quem ele era e de onde ele era. E de onde ele era? Justamente da Galileia. Era o Galileu. Então vejam, meus irmãos e minhas irmãs, como que a história de Jesus, ela é atual, como que ela é presente, como que ela se atualiza. Por isso que a palavra de Deus, ela é eterna, né? Porque o que aconteceu com Jesus naquela época, acontece com Jesus nos dias de hoje. Por isso que ele diz aos discípulos, aos apóstolos, após a ressurreição: toquem as minhas mãos e os meus pés e vejam, sou eu mesmo, não é? Então, se nós queremos mergulhar no mistério da ressurreição que se aproxima com a festa da Páscoa, nós precisamos tocar as chagas dos nossos irmãos e irmãs, para compreendermos que através da nossa humanidade que se manifesta o mistério da salvação, que é desvelado para todos nós na cruz, né? Quando Cristo se apresenta totalmente despido de sua dignidade. E voltando ao cônego Maurício, no dia do velório do cônego Maurício, eu estava contrito lá em oração, né? E uma ex-freira, a irmã Luciana, foi muito tempo da Rádio América, né? Acho que alguns conhecem, sentou-se ao meu lado e eu, assim, refletindo, né? Falei assim: irmã, eu fico imaginando o sofrimento do padre Rômulo, com quem eu convivi mais de 10 anos, do cônego Maurício, né? Que deram a vida por esta igreja, para que ela fosse uma igreja encarnada, uma igreja transformadora, uma igreja em saída ao encontro do Cristo nas periferias, mas que em pouco tempo eles viram isso tudo ruindo. Eu fico pensando, o que é que Deus espera desses homens? Aí ela olhou, apontou para a cruz e falou assim: Kelder, olhe para a cruz. O Pai pediu tudo a ele. Por que conosco? Por que com o Maurício e com o Rômulo seria diferente, né? Então Deus pede tudo de nós, para que Ele possa nos dar tudo em abundância. E esse é o mistério maior da nossa fé. A gente abrir mão de tudo, para que a gente possa ter tudo, como Cristo fez ao caminhar a passos largos para a cruz, como nós ouvimos no Evangelho de hoje, né? Sabendo que tudo que iria acontecer com ele em Jerusalém, ele não volta atrás no projeto do Pai. Foi fiel e enfrentou a morte com coragem, com resignação, com resiliência, e por isso ele ressuscitou dos mortos, né? Para nos garantir tudo na eternidade. E esse tudo, meus irmãos e minhas irmãs, que nós já devemos possuir no nosso dia a dia, seguindo os passos firmes de Jesus, sem temermos mal algum. Então vamos viver bem este período de preparação para a Páscoa, né, os últimos dias da Quaresma, para que a gente, no domingo de Ramos, né, no dia 24, a gente mergulhe totalmente no mistério da paixão do Senhor, para ressurgirmos com Ele na festa da sua ressurreição, que é a festa da Páscoa.
E outro evento também importantíssimo, né, para a paróquia, é a festa de nosso querido, nosso amado São José, o pai de Jesus, né? Que imagem bonita nós temos de São José como pai de Jesus. Maria é a mãe de Deus, José é o pai de Jesus, que é o Filho de Deus. Portanto, José é o pai de Deus também, segundo a nossa fé. Por isso que nós, no Evangelho de Mateus, encontramos uma definição muito rara a respeito dos homens sagrados da Bíblia. Mateus diz que José era um homem justo, um homem justo. Esse atributo era quase que um privilégio de Deus. Poucos homens foram chamados de justos no texto sagrado, né? Nos textos sagrados. E José, do Novo Testamento, é o único que é chamado de justo, para mostrar essa íntima relação entre José e Deus. Ele procurou fazer da sua vida uma oferta agradável ao Senhor, assumindo com benevolência, com resignação, com generosidade, a paternidade do Filho de Deus, né? E que testemunho de cuidado e de zelo, de paternidade responsável no mundo onde a vida humana é gerada de forma tão inconsequente, São José nos dá. O zelo pela família, o zelo e o respeito e a devoção à sua esposa e o cuidado com o filho que ela gerou, né? Quanto que nós, homens, precisamos aprender com São José para rompermos com o machismo, com a violência, com o autoritarismo que impregna a nossa vida, a nossa sociedade, que impregna o nosso mundo, né? Nosso estado é um dos mais violentos contra as mulheres, né? Onde mais se promove violência contra as mulheres. Lideramos índice de feminicídio no Brasil, né? E São José nos ensina o oposto. São José nos ensina os homens o cuidado com a vida, o respeito e a devoção para com as mulheres, né? Considerar a mulher como uma igual, né? A ponto de acolher Maria, mesmo sabendo que ela estava grávida de um filho que não era seu, né? Olha que gesto de companheirismo, de solicitude, de amor que São José demonstra ter. Então nós precisamos muito aprender com São José. E outro testemunho bonito que São José deixa para nós, né? É aquilo que nos recorda a campanha da fraternidade deste ano. A amizade social é um dom, vem de Deus, né? O sentimento de afeto, de querer bem ao outro, de querer bem às instituições que cuidam de nossa organização social, política e religiosa, é um dom que nós devemos cuidar, que nós devemos alimentar dentro de nós e nas nossas ações, né? E São José é um testemunho de integridade, de respeito, né? As pessoas com quem ele convivia, né? E pode nos ajudar muito a experienciarmos uma amizade social autêntica, uma amizade social verdadeira, que também não é diferente da amizade eclesial que deve existir entre todos nós que formamos a grande família de Deus, que formamos o corpo de Cristo, que é a igreja. E isso é muito importante, meus irmãos e minhas irmãs, a gente ter presente nessa preparação para a Páscoa que nós estamos fazendo. Porque nos últimos anos, não só a sociedade, de uma maneira geral,
mas as famílias, as instituições, as nossas comunidades de fé e religiosas, elas se esgarçaram, elas se dividiram com as disputas políticas, com as disputas ideológicas. Nós colocamos a política e a ideologia à frente do nosso amor por Deus, do nosso respeito pelas pessoas e pelas instituições, e a gente precisa rever isto. Se a gente quer ser de fato um povo cristão, uma nação cristã que se orienta pelo Evangelho de Jesus Cristo, que segue os passos do Senhor. Portanto, nós precisamos refazer as nossas relações pessoais, sociais e religiosas, rompidas pelos processos políticos dos últimos anos. E esse tempo da Quaresma que estamos terminando é um tempo oportuno para a gente fazer isto, como um exercício espiritual e quaresmal, para que assim a gente celebre bem tanto a festa do nosso querido São José, quanto a festa da vitória da vida sobre a morte, sobre o pecado, que é a festa da ressurreição do Senhor.